Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciamos nossa celebração litúrgica da palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As ondas da morte me cercavam, tragavam-me as torrentes infernais. Na minha angústia, chamei pelo Senhor, de seu templo ouviu a minha voz. Conferi Salmo 17, versículos 5 seguintes. Quem confia em Deus, mesmo que tenha de enfrentar ondas de violência e adversidades, sabe se colocar confiante em Deus. Isso é muito importante. Renovemos nossa total confiança no Senhor. Deus quer isso de nós. É a parte que Ele espera de nós. Nesse tempo de Quaresma, somos convidados justamente a essa renovação, a essa conversão. Vivamos esse compromisso de tempo de graça, de tempo de reconciliação. Somos pecadores, precisamos de Deus, precisamos de sua infinita misericórdia. Vamos pedir perdão a Deus pela ingratidão, principalmente, pelas vezes que nós murmuramos, desconfiando justamente desse amor que Ele tem por nós. E vamos perdoar também a pessoa do nosso irmão. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e vamos dizer junto. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E vamos assim iniciar fazendo o nosso ato de amor a Deus, ato de entrega, ato de caridade. O amor quer ser correspondido, amor com amor. Vamos corresponder esse amor com Deus, amando na pessoa do nosso irmão. Façamos o nosso ato de amor a Deus. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável. E antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 11, versículos 18 a 20. Senhor, avisaste-me e eu entendi. Fizeste-me saber as intrigas deles. Eu era como um manso cordeiro levado ao sacrifício e não sabia que tramavam contra mim. Vamos cortar a árvore em toda a sua força, eliminá-lo do mundo dos vivos, para seu nome não ser mais lembrado. E tu, Senhor dos exércitos,
que julgas com justiça e perscrutas os afetos do coração. Concede que eu veja a vingança que tomarás contra eles, pois eu te confiei a minha causa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 7. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Vinde salvar-me do inimigo, libertai-me. Não aconteça que agarre minha vida como um leão que despedaça a sua presa, sem que ninguém venha salvar-me e libertar-me. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Julgai-me, Senhor Deus, como eu mereço, e segundo a inocência que há em mim, ponde um fim à iniquidade dos perversos e confirmai o vosso justo, ó Deus, justiça. Vós que sondais os nossos rins e corações, Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. O Deus vivo é um escudo protetor e salva aqueles que têm reto coração. Deus é juiz, ele julga com justiça, mas é um Deus que ameaça cada dia. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Evangelho de João, capítulo 7, versículos 40 a 53. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração e que produzem muitos frutos até o fim, perseverantes. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Messias. Mas alguns objetavam: porventura, o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então, os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus. E estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Os guardas responderam: ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: também tu és Galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados.
reflexão. Hoje a primeira leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 11, versículo 18 a 20, a gente vai ver que Jeremias estaria falando de seus próprios sofrimentos de uma forma figurativa aos sofrimentos profeticamente anunciados também do Messias. Jeremias estaria ali proferindo palavras a respeito também do sofrimento de Cristo, de sua paixão, como dizia São Jerônimo, e como também concordam os teólogos da igreja. Jeremias vai falar a Deus dizendo: Senhor, avisaste-me e eu entendi, fizeste-me saber as intrigas deles. A gente sabe que durante o seu ministério de quase 40 anos, Jeremias, como profeta, pregou denunciando as falsidades, denunciando a corrupção no meio religioso, no meio político-social, denunciando contra a idolatria, contra a imoralidade existente em sua época. E ele vai ser perseguido, conforme Jeremias 3, versículo 1, 5, 7, 8 a 10. A gente vai ver o quanto Jeremias enfrentou oposições e escárnios continuamente na sua vida. Como em Jeremias 22, 20, versículo 2, 36, 18 a 19, como nós estamos verificando aqui, a gente vai entender a dificuldade de um profeta diante de anunciar o bem, anunciar o reino e denunciar o antirreino também, que são as forças opositoras deste mundo passageiro. E após a queda de Jerusalém, os judeus que fugiram para o Egito vão levar também consigo quem? Jeremias, 43, capítulo 43, versículo 5 a 6, onde diz que Jeremias foi apedrejado, morto ali. E Jeremias estaria falando dele também. Eu era como um manso cordeiro, levado ao sacrifício, e não sabia que tramavam contra mim. Veja como as palavras de Jeremias vai soar como eco para o futuro em relação a Cristo. Como eles tramaram contra o Messias também, dizendo: vamos cortar a árvore em toda a sua força, eliminá-lo do mundo dos vivos, para seu nome não ser mais lembrado. É assim que pensam aqueles que matam. Eles pensam em eliminar e calar, mas em vão, porque como um grão de trigo que seca, e é necessário que seque para produzir outros frutos, outros grãos, assim também é a vida do mensageiro, daquele que propaga o amor, daquele que anuncia a paz, como Jeremias e como Cristo também. Portanto, as palavras de Jeremias vão dizer respeito a Cristo também na sua profecia, daquilo que faria com o Messias, Jesus, o verdadeiro Cordeiro, manso e inocente, que foi preso e levado para ser crucificado. Jeremias revela seu sofrimento e nele apresenta o sofrimento de Jesus, o Cristo Salvador, de uma forma profética, anunciando como ele sofreu a perseguição por seus opositores. Em Jesus vai se dar também o mesmo acontecimento. Mas Jeremias vai dizer: e tu, Senhor dos exércitos, que julgas com justiça e perscrutas os afetos do coração, concede que eu veja a vingança que tomarás contra eles, pois eu te confiei a minha causa. Eu te confiei a minha causa. Isso significa o quê? Que nós não devemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Não devemos revidar ante a ação dos inimigos. Deixemos que Deus se vingue. A nossa missão, como nós sempre dizemos no início da oração, é perdoar aqueles que nos ofenderam, como Jesus mesmo disse, 70 vezes 7, ou seja, é confiar na justiça divina.
que Ele há de nos dar a resposta no tempo exato, e para aqueles que fazem o mal, eles colherão o mal também. Nós não precisamos fazer o mal para quem nos faz o mal. O Salmo responsorial, o Salmo 7, nós cantamos: Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Nós cantamos de uma forma maravilhosa: eu procuro o meu refúgio em vós, Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. E devo me perguntar: eu tenho procurado o meu refúgio em Deus? Até quando sou perseguido pelos meus inimigos? Ou procuro revidar o mal com o mal? Tenho esperado na justiça divina? Ou me antecipo a fazer a justiça com minhas próprias mãos e com meu próprio julgamento? Deus quer nos libertar dos inimigos, mas é necessário que nós confiemos em Deus para que Ele ponha fim à iniquidade dos perversos e confirmar a justiça em nós, como fez com Jeremias, que hoje está vivo, na verdade, na sua lembrança como um santo no meio de nós, e como o próprio Messias. O Deus vivo, Ele salva e protege os de reto coração. Deus é juiz, deixemos que Ele julgue e faça justiça. Não vamos fazer justiça com as nossas próprias mãos. E o Evangelho de João, capítulo 7, versículos 40 a 53, Jesus será confrontado com os judeus que se dividirão acerca do seu ministério. E nós vamos entender a partir de Jesus aquilo que justamente o velho Simeão falou quando Jesus foi ainda criança, levado por Maria e José. Ele disse: ele será causa de contradição, para que assim se revele os corações. E aqui está o que foi o nome de Jesus, entendido no meio daqueles que buscavam entendê-lo, quem ele era. E aí, essa divisão, esse confronto de um com o outro, uns pensando e falando: ele é verdadeiramente o profeta, outros dizendo: ele é o Messias, e outros objetando, dizendo: porventura, o Messias virá da Galileia. Aí todo o preconceito acerca do conceito do nome de Jesus, porque muitos não aceitavam que ele viesse de uma região pobre, humilde, que ele fosse filho de um carpinteiro e de uma família humilde, que tivesse nascido numa manjedoura e assim por diante. Assim houve divisão, diz o Evangelho, houve divisão no meio deles, no meio do povo, por causa de Jesus. Ele será causa de contradição entre os corações, para que se revelem os corações. Então, os fariseus, doutores da lei, mandaram pessoas, os guardas, trazerem-no preso. E eles não trouxeram Jesus. Eles vão perguntar: por que não o trouxestes? E os guardas vão responder: ninguém jamais falou como este homem. Veja como era que Jesus tocava nos corações. Aqueles que iam prender Jesus não conseguiam prendê-lo, porque quando eles escutavam sua voz, eles no seu íntimo diziam: ninguém jamais falou como este homem. Mas os fariseus vão julgar da sua forma de pensar e vão dizer: vós vos deixastes enganar também? Por acaso um dos chefes dos fariseus acreditou nele? Ou seja, eles queriam dizer: nós que somos estudados, por acaso se deixou enganar por ele? Mas ele vai dizer: essa gente que não conhece a lei é maldita. Ou seja, eles tinham conhecimento, eles estudaram. E aqueles que estavam seguindo Jesus eram pessoas não estudadas. Mas aqui vai aparecer logo em seguida um que era estudado, Nicodemos, que estava acreditando em Jesus também, que era um discípulo de Jesus às escondidas, na calada da noite, como ele foi escutar Jesus, que se encontrou com Jesus anteriormente. Ele vai dizer: será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir o que ele diz e saber o que ele fez? Infelizmente, a nossa lei, ela é dessa forma,
como Nicodemos vai definir. Não podemos julgar ninguém antes de escutá-lo, para saber de verdade o que ele fez. Quando há a intenção de condenar uma pessoa, de prejudicar uma pessoa, é dessa forma. Julgar e condená-lo antes de escutá-lo. Isso se conclui como uma forma injusta de um julgamento, como justamente na primeira leitura nós vamos ver acerca do que fizeram com Jeremias, que buscaram silenciar sua voz. E eles vão perguntar ainda, assim, o chefe dos fariseus, os doutores da lei: também tu és Galileu, porventura? Isso para Nicodemos. E eles vão dizer aquilo que eles queriam dizer antes, não falaram: vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E quantas vezes nós já ouvimos isso das pessoas, não é verdade? Assim, esse termo, vai estudar, nós não devemos nos achar donos da verdade. O filósofo Sócrates, com toda a sabedoria dele, nunca ele se achou dono da verdade. E para aqueles que, como esses fariseus e doutores da lei, se achavam donos da verdade, ele dizia: conhece-te a ti mesmo. Nós precisamos nos autoconhecer. Isso sim nos torna mais próximos da verdade. E também, quando nós buscamos esse autoconhecimento do que somos, nós podemos ser mais e mais próximos uns dos outros. E cada um voltou para a sua casa, diz assim, né? Ou seja, quando não há no meio nosso, no meio da nossa religiosidade, essa fé que busca o conhecimento do amor de nós mesmos, de auto nos conhecermos e amarmos o outro, vai ser dessa forma que vamos viver a religiosidade, indo e cada um indo para as suas casas. O chefe dos sacerdotes e fariseus, que eram os desentendidos da lei, sabe muito bem de onde o Messias viria, mas eles não aceitam que Jesus viesse da Galileia. Por isso vão tentar desqualificá-lo. A discussão estabelecida entre eles vai nos apontar justamente para uma clara postura de preconceito, por uma linha de raciocínio de eu conheço mais, ele conhece menos e por aí por diante. Pode vir um profeta de uma região periférica da Galileia, veremos que Jesus não vai corresponder às expectativas deles, de um Messias humanamente esperado. Um Jesus espetacular frustrou as expectativas deles. Eles esperavam mais. Eles queriam um Messias que satisfizesse os seus interesses. Um Jesus rei, no sentido político, que desse mais status a eles. Quem é Jesus para mim? O que espero dele? Vamos hoje trazer para nós o sentido de sermos cristãos a partir do nosso autoconhecimento do que somos, do que eu sou, eu me conhecer e assim buscar conhecer o outro também. Ó Jesus, Divino Mestre, tua palavra não encontrou morada no coração dos judeus. És confrontado com os chefes religiosos que se dividiram acerca do teu mistério. Crer que és o enviado é te conhecer como Messias, Galileu, pobre, humilde e carpinteiro. Ajuda-nos, Jesus, a sermos praticantes do teu ensinamento de amor. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia
as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Quem reza se salva, se salva. E quem não reza, se salva? Não se salva, não tem como, é impossível se salvar sem a oração. Portanto, é pura ilusão acreditar na salvação como algo que vem por acaso. A oração é uma busca constante do coração que busca a Deus pela oração. Portanto, vou deixar aqui o link das laudes e logo embaixo o link também do rosário para você rezar conosco, porque o rosário também nos dá essa garantia da salvação. Nós vamos rezar os salmos nas laudes e os mistérios do Evangelho no rosário. Portanto, vamos rezar e garantir o prêmio da nossa salvação. Obrigado por sua preciosa participação. Deixe aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com os seus queridos, com os seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom! A paz de Cristo! Salve Maria Santíssima! Jesus misericordioso! Eu confio em vós! Salve lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu, salve Santa Mãe de Deus.